Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 66 mil dólares. Bitcoin tem queda feia e está tentando se segurar em alguns suportes importantes. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias, com a nossa estratégia para o momento. Será que já é oportunidade de compra ou vem mais queda por aí? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, estou com alguns problemas técnicos hoje, por isso que não estou aparecendo, tá bom? Mas vamos fazer o vídeo mesmo assim. Vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal, depois a gente vai para o diário, vamos ali para o 4 horas, para o curto prazo, falar do sentimento, falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui nas ordens. E, mas já vamos começar, né? Mas antes, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Só é possível a gente fazer esse trabalho com o apoio de vocês, então deixa o like aí. Vamos lá, vamos começar então falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no semanal. No semanal, como vocês sabem, a gente está extremamente esticado, né? O preço ele não tem uma correção significativa desde ali dos 38 mil dólares. Então, de cara, eu já falo com vocês que se a gente fizer algo assim, não seria nada de outro mundo, tá bom? Na verdade, seria uma das coisas mais comuns que o Bitcoin poderia fazer. Eu acho que vai acontecer algo assim? Não, tá? Eu acho que dificilmente o Bitcoin vai perder 40 mil dólares antes do próximo ciclo. Porém, a gente não pode fechar os olhos para essa possibilidade, tá bom? E é justamente por isso que eu gosto de traçar alguns Fibonaccis para ver onde a gente pode ter relações de risco-retorno. Traçando o primeiro lá dos 24, eu vejo que se a gente for no 55, é uma oportunidade muito, muito clara, tá bom? Seria uma grande oportunidade de compra. E eu entendo que muitas pessoas vão achar que os 24 é muito esticado, então eu também acho válido esse fio aqui dos fundos ali, justamente próximo dos 40, ali dos 38.500. Eu vejo que possivelmente nos 60 mil dólares a gente possa ter position trades ou investimentos no Bitcoin, tá bom? Eu acho que vai depender muito sobre como a gente vai ver essa queda, né? Se muitas pessoas estiverem desesperadas, se a gente tiver muitas pessoas vendendo, muitas pessoas sendo liquidadas, a gente pode ter oportunidade sim de acumulação aqui pensando no longo prazo. Aqui no 66, próximo da máxima histórica, eu não cogito compras no Bitcoin. Vocês sabem que essa questão da relação risco-retorno para mim é primordial. Ainda mais quando a gente vê todo mundo falando que agora não importa o preço do Bitcoin, que você tem que comprar Bitcoin porque tá chegando o halving e todo mundo vai mudar de vida e blá 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 blá. Cara, quando tá todo mundo muito otimista, normalmente a gente pode fazer o que essa maioria não espera, tá bom? E um indicador simples que pode te fazer não cair nessas narrativas da maioria são as retrações de Fibonacci, tá bom? Então, se não tiver na minha retração de Fibonacci mínima da última retração do movimento, eu nem cogito, tá? Então, se for no 60, a gente vai cogitar, antes disso, não. Quando eu olho no diário, a gente não conseguiu passar aquela resistência nos 72 mil dólares, tá bom? Se passasse, a gente realmente poderia ter um movimento muito forte de alta e não foi o que aconteceu, então a gente volta, a gente sai da tendência de alta que a gente tinha assumido e volta para uma consolidação, né? Então, algumas semanas consolidando aqui entre essa região aí da máxima histórica e os 60 mil dólares, tá bom? Infelizmente, a gente ainda pode ficar mais tempo consolidando depois dessa demonstração de fraqueza de hoje. Abaixando ainda mais o tempo gráfico, a gente vê, né, o rompimento para baixo, que realmente foi confirmado, né, sem sombra de dúvida. A gente tentou recuperar os 70 mil dólares, não conseguiu. Então, eu já sei que essa região dos 72 mil dólares aqui, desculpe, 70.200 dólares, é uma região que eu gostaria de ver o preço ultrapassando, correto? Além disso, destaco para vocês que se a gente conseguir passar, possivelmente a gente vai ver novas máximas, mas enquanto não passar aqui, essa vai ser a principal resistência. Antes era o 72K, tranquilo? Falando sobre suporte, eu destaco alguns. O primeiro é a tração do Fibonacci lá do fundo até o topo. Eu vejo que a gente está justamente em 0,618, né? 65 mil dólares. Então eu diria que é um suporte importante, tá bom? Realmente, não achava que a gente perderia esses 65 essa semana, mas o preço demonstrou fraqueza, né, a gente tem alguns indicadores que pioraram, então aqui me passa a ser um suporte importante, realmente se perder essa região, a gente pode ir lá retestar os fundos próximos dos 60 mil dólares, tá bom? Destaco também que a gente vai ter um suportezinho nesses fundos aqui, 62.500 e tal,
Me parece uma zona importante também, então esses são os 3 suportes que eu destacaria, tá. Abaixando ainda mais o tempo gráfico aqui, eu vejo que a gente fez algo muito ruim, né, caras, que é um rompimento muito forte, muito rápido, com muito volume, e a gente já perdeu esse volume. Então isso claramente é uma demonstração de fraqueza, tá bom? E que dita pra gente um pivô muito importante de baixa aqui, beleza? Então realmente agora eu espero que a gente tenha um período mais de consolidação aqui, sem conseguir ir para muito lugar, infelizmente, tá bom? Porém, nesse momento aqui, Pablo, por a gente estar no suporte, você vai fazer uma compra de Bitcoin aqui e tal? Não vou, tá bom? Eu acho que a gente vinha numa tendência de alta, mas esse pivô foi tão feio que acabou transformando isso aqui numa consolidação em prazos maiores e numa tendência feia de baixa em prazos menores. Então, não vou fazer nada aqui nesse momento, em especial porque a gente perdeu esse fundo ali próximo, eh, onde a gente teve um volume muito grande, né. Também destaco para vocês o sentimento, alguns pontos positivos e outros negativos, tá bom? Ponto positivo, a gente tem queda no open interest, muita venda e muita liquidação, tá bom? Tudo que a gente quer ver num fundo com divergência bullish no CVD. Então isso aqui são ótimos sinais, são sinais de que provavelmente a gente está numa correção, tá bom? Então possivelmente em breve a gente deve retomar uma tendência de alta, tomara que seja abaixo dos $60.000 ali, né? Para a gente conseguir acumular Bitcoin antes dele voltar a subir. Então esses indicadores me ditam que a gente está diante de uma correção, não de uma nova tendência de baixa. Porém, a gente tem um indicador ruim aqui, que é o long short ratio, né? Acima de 2, caras. E outros indicadores de sentimento que mostram um pouco do que eu estava falando com vocês. Realmente a turma acho que deu uma emocionada assim com o Heaven. E a gente vê que a gente ainda está em extrema ganância, né? Provavelmente isso vai mudar hoje, tá bom? Mas se eu olho outras aqui, como por exemplo o Bitcoin Tools, também é um que mostra Fear and Greed Index. Vamos ver quanto que tá aqui. A gente já está em ganância, né? Já deu uma diminuídazinha, digamos, né? Vamos ver como que o do Alternative.me vai atualizar. Mas a questão é, a gente tá vendo muitas pessoas falando justamente de oportunidade de compra no Bitcoin, que agora só tem que comprar e tá. Quando é assim, a gente pode ter mais quedas justamente para essa turma desistir, né? Eu não tô vendo ninguém falando de apocalipse nem nada do tipo. E claramente não é a principal probabilidade agora, mas eu entendo que a gente ainda pode sofrer um pouco mais justamente para a narrativa dar uma virada, né. Eu acho que a narrativa agora tá muito: "Ah, o vamos explodir antes do halving", né. Tava, né. Agora eu acho que vai dar uma neutralizada aí. Show de bola. Mas faz parte, eu acho que realmente a gente estava bonito aqui tentando fazer esse rompimento, mas não conseguimos passar. Agora a gente volta para uma tendência de consolidação aí para os próximos dias, tá bom? Então beleza, eu não estou comprando Bitcoin no longo prazo, eu não estou fazendo um trade aqui a favor de uma tendência no Bitcoin aqui, mas uma coisa que eu estou fazendo bastante é comprar altcoins, tá bom? Eu vejo que as altcoins estão numa relação de retorno muito melhor do que o Bitcoin. Dando um exemplo claro aqui para vocês, né? A gente traçou esses fibos no semanal, por exemplo, do Bitcoin, a gente vê que a gente está extremamente distante, né? Quando a gente pega as altcoins, como por exemplo uma ADA e tal, repara que a gente está nessas retrações do semanal. A gente pega uma Atom, a gente está nessas retrações do semanal. E eu falo retrações desde lá de baixo, desde os fundos, tá bom? Se a gente pega um pouco mais próximo aqui, das últimas semanas e tal, a gente está em retrações ainda mais importantes, 0,618 e tal. Então eu vejo que eu tenho relações de risco-retorno muito melhores agora para comprar as altcoins, que praticamente todas estão bem distantes de máximas históricas, olha só, uma ADA, uma Atom, do que chegar aqui comprando Bitcoin muito próximo da máxima histórica, esticado no semanal, tá bom? Então justamente por isso hoje eu comprei 10 altcoins, tá bom? Eu não comprava tantas altcoins assim desde a segunda barra, acho que segunda, terceira semana ali de março. Então tem algumas semaninhas aí que eu não comprava tanto, então eu acho que é um dia de grandes oportunidades nas altcoins. No Bitcoin eu acho que a gente ainda tá um pouco caro quando a gente olha para o longo prazo. Beleza, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aí todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Para finalizar, falando um pouquinho aqui sobre as ordens de instituições, repara que a gente tinha algumas ordens aqui, uma pressãozinha até os 67.200. Seria uma primeira resistência, tá bom? Passar dos 67.200, 300 aqui, seria um bom primeiro sinal para, pelo menos, a gente retestar as zonas mais próximas dos 70, ok? Já ordens de compra, pouca ordem de compra, cara. Se tiraram as ordens que estavam segurando o preço, né?
Então, nesse momento aqui, me parece que tem mais ordens somente ali nos 62, 61. Então, sinceramente, eu acho que compras no Bitcoin aqui estão fora de cogitação, mas nas altcoins elas já estão dando oportunidades. Mas é bom que você tenha caixa para comprar essas altcoins mais barato, afinal, não seria nada de outro mundo um Bitcoin no 55. Apesar de que eu acho que nas próximas semanas aqui, caras, depois dessa porrada, que a gente realmente estava um pouco mais otimista, achando que poderia ter um rompimento essa semana, eu acho que a gente vai ficar de lado aqui por um tempo, tá bom? Então eu acho difícil a gente ir pra romper a máxima ou ir pro 55 tão cedo. A gente deve ficar algumas semanas aqui de lado, beleza? Então é isso, um forte abraço. Aproveitem as oportunidades aí. Na minha opinião, as principais nas altcoins. Valeu!